Olá, boa tarde. NT Sul começando para te deixar bem informado nessa hora do almoço. Terça-feira, 19 de março, dia de tempo abafado aqui em Cachoeira do Sul. Nossa equipe de reportagem está em Rio Pardo para trazer informações ao vivo da Expoagro Afubra. A feira começou hoje e vai até sexta-feira. Milhares de agricultores vão ao parque conhecer e buscar tecnologia e inovação. Principal destaque desta edição. E ainda, a falta de monitores para atendimento a crianças com necessidades especiais paralisa atividades na Escola Mário Godoy Ilha, aqui em Cachoeira do Sul. Teve manifestação dos alunos e dos pais. Não são só os especiais que estão sofrendo, são as outras crianças também, porque as professoras saem da sala de aula, de onde elas estão dando aula, para atender os especiais. Então está todo mundo sendo prejudicado. Prefeitura de Cachoeira sofre dura derrota na Câmara de Vereadores e parcelamento do FAPS é reprovado. Agora a prefeita Ângela Chu precisa buscar alternativas para pagar a dívida de mais de 22 milhões de reais. No quadro Opinião, Francisco Bastos fala de saneamento básico. Em Cachoeira do Sul, mais da metade das casas ainda não tem o esgoto coletado e tratado. Nós observamos nesses indicadores que o grande problema está localizado justamente na questão do esgoto. São metas de civilidade, são metas de respeito à dignidade humana. Na entrevista do dia, a gente fala sobre prevenção do câncer de mama. Você sabia que a obesidade e o sedentarismo são fatores de risco para o câncer de mama? E você que está nos acompanhando, tem notícia para contar? Está na Expoagro, passeando, trabalhando? Manda o seu recado, participe com a gente. Contamos sempre por aqui com a sua informação e também com o seu comentário, com o seu ponto de vista sobre os principais fatos do dia. Nosso WhatsApp é o 51997697129. As nossas lives também já estão no ar ao vivo, facebook.com/TV Cachoeira e o youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta terça-feira já está no ar. E hoje a gente começa essa edição conferindo como foi a abertura da Expoagro Afubra. A nossa equipe de reportagem está em Rio Pardo para trazer as informações ao vivo. Lena Caetano, boa tarde, bem-vinda. Olá, Daniel. Boa tarde, amigos do NT Sul. Sim, estamos aqui em Rio Pardo, Rincão del Rei, no Parque de Exposições da 22ª edição da Expoagro Afubra, evento tradicional do agronegócio. A grande e imensa bandeira, que é característica aqui do Parque de Exposições, já foi hasteada, é vista de muito longe. Quem chega a Rio Pardo já visualiza essa grande bandeira, é o ponto de referência do Parque de Exposições. Daniel, as atividades por aqui de inauguração, digamos assim, do evento aconteceram em torno de 10 horas da manhã, com a presença de muitas autoridades e a presença do vice-governador Gabriel Souza, que representou o governador Eduardo Leite. O evento foi bastante prestigiado, está sendo ainda bastante prestigiado. Muitas visitações foram já promovidas nessa abertura do evento, nesses primeiros momentos, digamos assim. A gente está aqui para acompanhar tudo isso e contar para os telespectadores do NT Sul um pouquinho do que vai ser esta 22ª Expoagro Afubra. Destacamos que o evento é realizado aqui em Rio Pardo desde 1955, está na sua 22ª edição. E neste ano de 2024 já tem 500 expositores, em torno de 500 expositores na área de 3.480 metros quadrados aqui do parque. Tem muito canto, muito lugar, muita área, muitos estandes para visitar. A gente está aqui ao lado de uma lavoura experimental de soja e isso aqui é só um petisquinho de tudo que se encontra por aqui, porque é um evento marcado este ano pela diversidade, pela sustentabilidade. A gente conversou antes dessa inserção aqui com o presidente do evento e ele falou sobre o otimismo que impera por parte da coordenação da Expoagro Afubra com relação a esta edição de 2024 e a gente vai conferir agora. Presidente, qual é a expectativa? A Expoagro Afubra já começou, está em andamento. O que se pode esperar deste evento, essa 22ª edição? Bom, foi dada a largada aqui com um grande número de autoridades, aqui o vice-governador presente,
e demais autoridades, agora desenvolver a programação proposta pelos 4 dias. Nós temos inúmeros expositores, são mais de 500 expositores, mas a gente lembra também que tem novidades por todo o parque e também teremos fóruns, seminários, né, todos os eventos que compõem a programação. No Espaço de Inovação do Agro, pela primeira vez estamos trazendo a competição de robótica, a FUBRA está realizando um seminário de energias renováveis, né, todas as atrações espalhadas pelo parque. Depois setor dos animais, as agroindústrias, todos os setores, né, o estande da Emater, da Embrapa, enfim, o IRGA, todas as instituições que estão aqui presentes, que desenvolvem uma programação nos seus estandes ou através de seminários, fórum com o Coré de Vale do Rio Pardo, né, que discute e faz o seminário há alguns anos, né, que é, melhor dizendo, o Fórum de Diversificação. Então isso é importante, compõe a programação com essas instituições, de forma que a gente possa construir uma programação para os produtores que aqui vêm. As autoridades estiveram aqui na abertura, são importantes para que o agricultor que vem aqui na feira volte para a sua propriedade e possa investir naquilo que ele viu. Inovação e sustentabilidade são características do evento este ano? São características do evento, uma coisa que a sociedade mundial está vivendo, a gente precisa trazer para o agricultor o que tem e o que existe, né, de inovação, de tecnologia, na informação e no sistema produtivo das diferentes atividades agrícolas que tem aqui exposto na feira. O senhor, o que prevê assim, em termos de público, em termos de negociação, quais são as projeções para este ano? Olha, a terceira edição que a gente realiza em 4 dias, antes era em 3, a gente tem notado que a feira entra num patamar de público, de negócios, a gente espera atingir os 196 mil visitantes da última edição, os 345 milhões de negócios, vai depender também daquilo que os produtores estão colhendo, mas a gente está vendo boas perspectivas no tabaco, no milho, no arroz, na soja, no feijão, então isso é o que vai determinar, né, o investimento dos produtores e nos negócios aqui na feira. Bom, a gente tem como característica também aqui na Expo Agro AFUBRA a questão de feira de negócios e de evento também, porque as pessoas vêm, o grande público também comparece, né? Para o telespectador do NTSU da TV Cachoeira, que recado o senhor teria para dar, que convite para os nossos telespectadores? Olha, eu diria que é uma oportunidade, com todas as inovações que vêm acontecendo, as feiras agropecuárias, as feiras são ao vivo. Não tem comparação. Então, eu diria que é uma oportunidade de vir aqui conferir. Nós temos, inclusive, a parte de gastronomia, o setor dos animais com premiações, todos, eu diria, novidades e possibilidades de negócio e também as lideranças, né, os profissionais do setor agropecuário. Fica aí o nosso convite até sexta-feira, às 18 horas. O parque é aberto às 8 horas da manhã, não cobramos ingresso. A única questão é o almoço, as refeições são por conta de cada visitante. Otimismo imperando por aqui por justa causa, porque este ano a Expo Agro AFUBRA traz mais de 500 expositores. Só no pavilhão da agricultura familiar tem 216 agroindústrias com os seus produtos e vindas de mais de 100 municípios de todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, uma feira forte que promete muito em 4 dias de visitação, de realização. Vai até sexta-feira a Expo Agro AFUBRA, ingresso gratuito, não se cobra ingresso por aqui, nem mesmo estacionamento. Foi ampliado, inclusive, o estacionamento este ano para cerca de 15 mil veículos. Então, é só chegar e aqui estão chegando pessoas de todas as partes do país, com expositores, inclusive, de fora do país. Então, a Expo Agro AFUBRA 2024 promete muito. Quero dizer, Daniel e telespectadores, que a gente vai passar o dia por aqui, gravando, entrevistando, registrando, enfim, para produzir um conteúdo bem legal que a gente vai exibir no NTSU de amanhã. Então, você que nos acompanha, não perde não, viu? A gente vai caprichar no conteúdo para que você fique bem informado e acompanhe um pouquinho do que é essa edição da Expo Agro AFUBRA e, quem sabe, né, faça uma visitação também aqui em Rincão del Rei, município de Rio Pardo, onde está acontecendo mais essa edição da Expo Agro AFUBRA. Daniel, volto contigo e vamos circular por aqui, fazer os registros para esse conteúdo especial. Até mais, a gente se vê. Muito obrigado, Lena Caetano, trazendo informações da Expo Agro AFUBRA, uma feira maravilhosa da agricultura familiar aqui do estado do Rio Grande do Sul. É muito bacana, né, quando a gente vai aí para a Expo Agro, a gente já vê logo na chegada ali muitos ônibus, caravanas que se formam de diferentes regiões do Rio Grande do Sul
e que, portanto, esses agricultores, né, se reúnem na Expoagro Afubra. É realmente uma feira muito marcante, muito bacana, e a gente vai continuar trazendo detalhes aqui na programação também da TV Novo Tempo. Gente, o projeto de parcelamento do FAPS finalmente foi levado à votação na sessão de ontem na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. Por 10 votos a 5, os parlamentares reprovaram o pedido da Prefeitura de parcelar a dívida, que chega a mais de 22 milhões de reais. Agora, a prefeita Ângela Chu precisa buscar alternativas para pagar a dívida. A maioria dos vereadores votou contra o projeto de lei que autorizaria o parcelamento da dívida de mais de 22 milhões de reais da Prefeitura com o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores, o FAPS. A votação aconteceu ontem na Câmara. De um lado, a prefeita Ângela Chu, seus secretários e servidores se posicionando favorável ao parcelamento. Do outro, representantes do Sindicato dos Professores Municipais, com cartazes e bandeiras, manifestando opiniões contrárias ao projeto. Caso aprovado, o parcelamento seria referente ao período de março a setembro de 2023, em 60 prestações mensais. Mas a tentativa foi frustrada e o parcelamento foi duramente reprovado. Votaram contra 10 vereadores: Ronaldo Trojan, Antônio da Saúde, Magaiver Dias, Azevedo da SUSEP, Theo da Assis, Daniela Santos, Dudu Moisés, Luiz Paixão, Marcelinho da Empresa e Felipe Faller. Somente 5 parlamentares foram favoráveis ao projeto: Marcelo Figueiró, Jeremias Madeira, Kader Salé, Itamar Luz e Alex da Farmácia. Coloco em votação o projeto. Solicito aos senhores vereadores que promovam a votação no aparelho eletrônico para acolhimento dos seus votos. O projeto 108 foi reprovado por 10 votos contrários. Um dos argumentos que vinha sendo utilizado pela Prefeitura relacionava a importância da aprovação do projeto do FAPS com a possibilidade da vinda do curso de medicina para o município. Segundo a prefeita Ângela Chu, o parcelamento da dívida seria fundamental para viabilizar a compra de um prédio para a instalação do curso. Mas, de acordo com o reitor da Universidade de Santa Cruz do Sul, Rafael Reim, em entrevista ao NT Sul na última semana, a aquisição de um imóvel não é a única alternativa da Prefeitura. Uma pergunta nesse sentido: a gente discutiu muito localmente em Cachoeira do Sul a questão de locais que a Prefeitura eventualmente poderia fornecer para a universidade. Então, esse prédio ele não precisa necessariamente ser um prédio do município. Digamos, o município ofertou a vocês algumas possibilidades, mas o município também pode fazer uma locação desse espaço. É pode, sem problema algum. Nós precisamos ter uma estrutura que seja adequada ao ensino, e aí sim existem características de construção, de sala de aula, de laboratórios, mas a relação que essa estrutura vai ter, ou esse prédio, se ela é locada ou se é próprio do município, não faz diferença nem para o MEC e nem para a nossa universidade. Na semana passada, a prefeita Ângela Chu depositou na conta do FAPS o valor de 10 milhões de reais, referentes à cota suplementar patronal dos meses de outubro e novembro do ano passado, assim como do 13º de 2023. Segundo informado pela Prefeitura, o pagamento atendeu a uma solicitação dos vereadores para que o projeto de parcelamento fosse levado à votação ontem. Nossa produção tentou contato com a prefeita na manhã de hoje para saber qual será a alternativa da Prefeitura em relação ao não parcelamento da dívida. Mas a assessoria de imprensa informou apenas que a prefeita não vai se manifestar e que essa foi uma votação do Legislativo e que, portanto, precisa ser respeitada. E a Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul definiu na sessão de ontem os integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar as denúncias de supostas irregularidades na Secretaria Municipal da Saúde. Vão formar a comissão os vereadores Itamar Luz, Kader Salé e Theo da Assis. Bom, então, para retomar, para você que está em casa e também entender melhor esse assunto, a CPI foi instalada após a Prefeitura abrir, no dia 27 de fevereiro, um processo administrativo, disciplinar e afastar pelo prazo de 60 dias 2 servidoras da saúde.
Segundo a Prefeitura, a auditoria foi motivada após receber relatos de irregularidades na prestação de serviço e na contratação de profissionais que atendiam através do Consórcio Intermunicipal da Saúde Vale do Jacuí. E a gente atualiza agora os números da dengue. No Rio Grande do Sul já são 24 óbitos confirmados. Em Cachoeira do Sul, segundo o painel de casos monitorado pelo governo do estado, são 42 confirmações e 175 casos em investigação. Então, lembrando, esses números correspondem a exames realizados na rede pública de saúde. Pessoas que fizeram testes particulares em farmácias, por exemplo, não entram nesta contagem. Aqui no município, as equipes do DVS seguem realizando mutirões para eliminar os focos do mosquito nas residências. O próximo vai ser na quinta-feira, no bairro Santo Antônio. Já no mês de abril, os bairros vistoriados vão ser o Santa Helena, o Noêmia e também o bairro Marina. Gente, ter água potável para beber saindo da torneira parece algo tão comum, tão acessível, não é? Mas não é bem assim. Infelizmente, uma parcela bem significativa da população não sabe o que é isso. E tem mais, aqui em Cachoeira do Sul, mais da metade das casas não tem esgoto coletado e tratado. Francisco Bastos fala disso agora no quadro Opinião. Um dos quesitos que deixa o nosso país em posição desvantajosa em relação aos países desenvolvidos está relacionado com as precariedades do nosso saneamento básico. Felizmente, em 2020, foi aprovado o marco legal do saneamento, em que coloca como meta que cheguemos em 2033, portanto, há menos de 10 anos, com 99% da população atendida com água potável e 90% com coleta de esgoto. São números audaciosos, considerando a história do país e ainda os números recentes. Mas, quando se fala em saneamento, é importante também destacar que ele está baseado em 4 pilares. Geralmente a gente olha somente a questão da água e do esgoto, mas se soma a isso a coleta do lixo e a drenagem das águas pluviais, ou águas da chuva, como queira. Que ultimamente esse item ele tem causado, nós sabemos, inúmeros transtornos aí pelas enxurradas que acontecem nas cidades. Então esses 4 pilares é que formam o que temos, o que chamamos, o que identificamos como saneamento básico. E esse marco ele também proporcionou a entrada de empresas privadas para que façam investimentos, e nesta área são necessários muitos investimentos ou altos investimentos que o Estado ele não possui ou não prioriza. E a gente acabou, durante todos esses anos, aí, com precariedade de uma parte grande da população. No caso do Rio Grande do Sul, nós temos mais de 84% com coleta de esgoto. Nós temos acima de 95% a questão do lixo, do recolhimento do lixo. E 99% a questão da água, né, da água potável, da distribuição de água. Nós, de maneira geral, ficamos à mercê desses números muitas vezes, imaginando de que esses percentuais, digamos, pequenos, eles não são significativos. Mas nós temos que transformar isso, né, em números reais, em qual é a população que não está atendida. E aí nós chegamos a conclusões que as periferias das cidades, não só das grandes cidades, mas também as regiões norte e nordeste, elas têm, digamos, e puxam esses indicadores para baixo. Quando nós temos o sudeste e o sul em condições bem vantajosas, como é o caso de São Paulo, com praticamente todo o estado, já com indicadores bem positivos. Então, o que tem que ser buscado é que essas agências reguladoras, né, e no caso do saneamento também, elas fiscalizem a ação dessas empresas privadas para que tenhamos essas metas cumpridas. Já que todos esses campos aí, eles poderão, sem dúvida, nos dar melhores condições de vida para a população. E nós sabemos que muitas das nossas mazelas que temos aí, mazelas sociais,
especialmente em termos de doenças, leia-se todo esse problema da dengue aí, está relacionado com a precariedade do saneamento básico, né? E isso é uma questão que tem que ser priorizada. Então, dentro desse quadro todo, eu acho que são aspectos positivos, né? Cada município, cada cidadão tem que buscar esses dados e ver em que condições estar e cobrar isso dos seus governos para que cheguemos a 2033 em condições de atingir essas metas, que são metas de civilidade, são metas, né, de respeito à dignidade humana. E isso tudo se faz justamente com o trabalho. Nós observamos desses indicadores que o grande problema está localizado justamente na questão do esgoto, na coleta e no tratamento do esgoto. Um exemplo muito claro, aqui Cachoeira do Sul, nós tivemos em 2000 somente 12% das residências ligadas à rede de esgoto. Hoje já chegamos a 48%, mas é muito pouco. Houve um crescimento, mas é muito pouco. Menos de 50% das residências em Cachoeira estão com o esgoto ligado à rede, né, de esgoto, à rede coletora de esgoto, que obviamente vai ser feito o tratamento. Então são questões assim importantes, mas que nós julgamos que está havendo um avanço, isso é positivo, e o marco legal veio justamente para disciplinar e dar essas condições numa área tão problemática e que nos causa tantos problemas. Boa tarde. Gente, a Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul informou na manhã de hoje que as salas de vacina dos postos não vão funcionar hoje de tarde. Isso porque os profissionais vão participar de uma capacitação promovida pelo Departamento de Vigilância em Saúde sobre a campanha de vacinação contra a gripe, que inicia na próxima segunda-feira. A meta da Secretaria é mobilizar enfermeiros e vacinadores da rede pública municipal para atuarem durante a campanha da influenza e também no programa para aplicação dos imunizantes na rede escolar. E agora está na hora da sua participação, é o seu espaço aqui na telinha da TV Novo Tempo. Você conta a sua notícia, manda para a gente a sua informação, pode também livremente comentar as reportagens que estão no ar, a gente vai trocando informações aqui na telinha. Como é que faz para participar? Você já tem o nosso número salvo aí no seu telefone, né? Tem? Confirmou aí? Não tem ainda? Então já salva aí, tá com o seu telefone pertinho? Salva aí, vamos lá que eu te ajudo. Já tá na tela aí o número 51997697129. Isso aí, já deixa salvo para você interagir com a gente ao vivo aqui no NT Sul e a qualquer momento do dia você também pode reportar, contar alguma coisa que está acontecendo onde você está, tá bom? Daqui a pouquinho eu falo das lives, mas vamos para a tela para ver quem participa com a gente aqui por meio do nosso WhatsApp. Bom, vamos começar com uma participação anônima e o destaque é o seguinte: o pessoal dos mutirões contra a dengue precisa fazer uma visita aqui na localidade do Posto Shell Piquiri. Tá bem, tá feito aqui o apelo então, não é? Para o pessoal aí que tá fazendo esse mutirão, né, revisando as residências, para dar uma passada pelo Piquiri Posto Shell. Obrigado aí à nossa audiência, ao nosso telespectador ou telespectadora que mandou a mensagem. O Adair está participando, hoje quero dar os parabéns para essa pessoinha linda, minha sobrinha Ana Júlia, moradora do Cerro dos Peixotos. Felicidades para ela e os papais Aline e Zé. Obrigado, Adair, pela participação. Vai aí o abraço então, né? Os parabéns para Ana Júlia, nesta data aí super especial. Muito legal. Obrigado, Adair, pela participação. Gabriela, participando com a gente, minha filha Ana Júlia e a amiga Yasmin já estão prontas para ir à escola de Naneri Pereira. Isso mesmo, tem que estudar, né? Se mantenham firmes aí. Obrigado por compartilhar a foto com a gente. Bom dia de estudos aí para as meninas. Quem mais? Olha só, nossa equipe tá lá em Rio Pardo, né? Em Rincão del Rei, onde acontece a Expo Agro Afubra. Agora há pouquinho a Helena Caetano entrou ao vivo com a gente. E agora há pouco, nosso cinegrafista compartilhou aqui algumas fotos. E aí está a nossa equipe, né, no trabalho nesta terça-feira para reportar para a nossa audiência tudo que está acontecendo nessa feira super legal. Ótimo dia aí também, bom trabalho para todo o pessoal que está trabalhando lá na Expo Agro Afubra. E você de casa, já visitou também a Expo Agro Afubra? Tem aí uma foto, um registro legal? Ou trabalha eventualmente, está
quem sabe trabalhando num dos estandes, expondo também de alguma maneira, manda a foto pra gente que nós colocamos no ar por aqui no nosso próximo bloco de interatividade. A seguir, falta de monitores para atendimento a crianças com necessidades especiais paralisa atividades na escola Mário Godoy Ilha, aqui em Cachoeira do Sul. Teve manifestação dos alunos e dos pais. Não são só os especiais que estão sofrendo, são as outras crianças também, porque as professoras saem da sala de aula, de onde elas estão dando aula, para atender os especiais. Então está todo mundo sendo prejudicado. Na entrevista do dia, a gente fala sobre prevenção ao câncer de mama. Você sabia que a obesidade e o sedentarismo são fatores de risco para o câncer de mama? A gente ainda vai saber como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul de hoje até quinta-feira. O intervalo é rápido, nós voltamos já já. Meio-dia e 31, Telejornal NT Sul já está de volta ao vivo. Ótimo dia para você, obrigado pela companhia aqui na telinha da TV Novo Tempo. Dia que tem tempo instável aqui no Rio Grande do Sul. Nós vamos ver agora imagens do centro da cidade de Cachoeira do Sul, nesse momento com muitas nuvens, né? A gente já teve, variações bem marcantes ao longo da manhã aqui na cidade. A gente começou o dia com uma certa cerração, depois o sol foi predominando e ao longo da manhã a gente teve o ingresso de nuvens, especialmente vindo do oeste do estado, né? E agora a gente tem aí uma certa camada de nuvens também sobre a cidade de Cachoeira do Sul. Então, o que descreve o tempo no Rio Grande do Sul hoje é instabilidade, né? Inclusive com algum risco de temporal. Isso, inclusive, já aconteceu ontem em alguns municípios aqui do Rio Grande do Sul. Por exemplo, no norte do estado, Frederico Westphalen. A gente tem algumas imagens da chuva de ontem à noite em Frederico Westphalen. Rapidamente, em pouco tempo, a gente teve aí algo em torno de 90 milímetros e muitas ruas foram alagadas. E não foi só Frederico Westphalen, não, né? Enquanto a gente vai vendo aí imagens, a gente teve situação semelhante em Santo Ângelo, nas Missões, em algumas outras cidades também aí do norte, noroeste do estado do Rio Grande do Sul. E o alerta que fica é que isso também pode acontecer pontualmente em outras cidades, em outros municípios. Então a gente tem muita instabilidade e ainda que as centrais de meteorologia estão alertando que o pior pode ocorrer na quarta-feira, porque essa frente fria associada a essa umidade toda que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, então pode ocasionar temporais. Nós vamos ver agora mais detalhes na previsão do tempo para Cachoeira do Sul e para todo o Rio Grande do Sul. Terça-feira em Cachoeira do Sul amanheceu com sol entre nuvens. Não dá para dizer que temos tempo firme. Podem ocorrer pancadas de chuva ao longo do dia. Temperatura mínima 23 graus e máxima 29. Quarta-feira pode ter alguma situação mais severa por conta da entrada de uma frente fria, num dia em que as temperaturas devem estar mais altas. As centrais de meteorologia estimam uma chuva mais intensa e, eventualmente, temporais. Temperatura mínima em Cachoeira do Sul, 23 graus e máxima 31. Quinta-feira a temperatura começa a cair e chove bastante. Temperatura mínima 18 graus e máxima 24. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A instabilidade volta a aumentar no estado gaúcho nesta terça-feira, com chuva no decorrer do dia em boa parte do território. A massa de ar quente e úmido trouxe nebulosidade, apesar de aberturas de sol em parte do dia em algumas cidades. No leste do estado, a chuva é mais irregular e com acumulados baixos na maioria dos pontos. Em Porto Alegre, o tempo também muda. A nebulosidade aumenta, com possibilidade de chuva no decorrer do dia. Não são esperados volumes muito altos. Podem ocorrer momentos de melhoria temporária. Com a instabilidade, a temperatura não sobe tanto quanto ontem, mas a terça-feira dos gaúchos vai ser bem abafada. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 28 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 29. Também 29 graus na região norte, em Passo Fundo. Em Santa Maria, na região central, 28 graus. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 29 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 27 graus.
E vamos ver agora mais recadinhos dos nossos telespectadores, das nossas telespectadoras. Obrigado a você de casa que separa aí um tempinho para falar com a gente. Aliás, faça o convite, não é? Tem algo acontecendo onde você está? Manda pra gente a sua informação. Fique à vontade também para comentar as reportagens. A gente, como eu destaco sempre aqui, né, nós vamos fazendo uma grande troca de informações no telejornal NT Sul. E muitas das nossas reportagens nascem desse nosso contato diário aqui durante o ao vivo. As pessoas vão enviando informações para a gente, fazendo questionamentos e assim as reportagens vão nascendo. Então, nosso WhatsApp 51997697129 é um dos canais por meio dos quais você pode participar, interagir e sugerir, inclusive, aqui no telejornal, tá bom? Tô devendo aqui ainda informações das nossas lives, já já a gente fala delas, tá bom? Vamos para a telinha? A Fernanda está participando, família reunida no bairro Carvalho, almoçando com o NT Sul. Manda abraço para nós. É o Renato, a Fernanda e também a Manu. Obrigado, Fernanda, pela participação. Bom almoço para vocês aí, obrigado pela companhia. Deus abençoe vocês, viu? Quem mais? Everton Oliveira está participando com a gente aqui. Secretaria de Obras ainda não arrumou o barranco que está desmoronando na ponte da rua Ramiro Barcelos, divisa dos bairros Augusta e Barcelos. Essa situação está desde a chuvarada do dia 22 de dezembro. Então é uma obra que já é necessária aí, né, de muito tempo e que está aí aguardando por algum tipo de serviço, portanto, da Secretaria de Obras. Obrigado, Everton, pela participação. Bom, e a informação, inclusive, não é muito positiva para a nossa comunidade, porque depois dessa reprovação também do parcelamento do FAPES, se a Prefeitura fizer aí a tentativa de fazer o pagamento, então aqueles recursos que já são escassos podem ficar ainda mais. Mas a Prefeita ainda não se pronunciou, né? Depois dessa reprovação ontem na Câmara de Vereadores, a gente está buscando informações justamente para atualizar a nossa comunidade, porque solicitações de serviços não faltam, né? Tem muita rua com problemas, na saúde também muitas necessidades e os recursos são necessários, a gente precisa de informações de como o município vai se articular nesse sentido. Quem mais? Temos aqui mais uma participação anônima. Em janeiro de 2023, solicitei um exame de endoscopia pelo posto de saúde via SUS. O prazo para fazer o exame era até 6 meses, mas já fechou 1 ano e 2 meses que sigo aguardando, diz aqui esta pessoa. É muito tempo, né? Depois da solicitação de um médico. Nós vamos pedir aí mais detalhes, né, para buscar informações, verificar o que está acontecendo. E não pode, depois da solicitação do médico, 1 ano e 2 meses para que o exame aconteça. Até agora a pessoa está aí aguardando e ainda não teve um desfecho para esse caso. Vamos verificar o que acontece. Daqui a pouquinho, mais recados da nossa audiência. Vá participando aqui do NT Sul. A falta de monitores para atendimento a crianças com necessidades especiais nas escolas de Cachoeira do Sul segue dando dor de cabeça para a Prefeitura. O município justifica a falta de contratações por estar com o teto de gastos no limite. A consequência disso é sentida nas escolas, onde a falta de monitores prejudica o aprendizado de todos os alunos e inviabiliza o trabalho dos professores. A comunidade da escola Mário Godoy Ilha está protestando contra essa situação. Na escola Mário Godoy Ilha, da Volta da Charqueada, a segunda-feira não foi de volta às aulas. Em ação conjunta, a direção e a comunidade escolar decidiram paralisar as atividades escolares em protesto pela falta de monitores para acompanhamento de alunos com necessidades especiais. Atualmente, somente um monitor atua na escola, que tem matriculados 28 alunos especiais. Segundo a direção da escola, o movimento de paralisação deve seguir até que a Secretaria de Educação faça a designação de ao menos mais 3 monitores. Os pais mencionam a falta de condições de aprendizado e evolução de todos os alunos da escola sem um número mínimo de monitores. Não verbal, e eu estou aqui na escola e nós estamos fazendo uma manifestação por conta dos monitores, e não tem.
Então não tem condições uma criança autista, não verbal, suporte 3, ficar sem monitor, né? Onde o pré-A e o pré-B juntos, com 18 crianças, só na salinha dele tem mais 2 autistas, né? Então não tem como a prof dar conta sozinho de 18 crianças mais 3 autistas. O mínimo que a gente gostaria que a prefeita e os órgãos públicos, né, pensassem um pouquinho no lado do professor, no lado da escola e no lado da criança, que é um direito dele estar na escola. A gente está com um déficit enorme de monitores e aí complica, né? Tanto para as crianças que são atípicas como para as típicas. As professoras estão se desdobrando ao máximo para poder atender a demanda, mas está muito complicado. E eu vejo que é para ontem, né, a contratação de mais monitores para poder tocar a escola, senão, infelizmente, uma hora ela vai entrar em colapso e vai parar de vez mesmo. Não são só os especiais que estão sofrendo, são as outras crianças também, porque as professoras saem da sala de aula, de onde elas estão dando aula, para atender os especiais. Então, está todo mundo sendo prejudicado, inclusive os professores menos de um mês de aula já estão todos esgotados. Imagina, são 28 com problema, 108 alunos, e só um único monitor, não sei por quanto tempo ele vai ficar, porque ele não vai aguentar por muito tempo também, para atender toda essa demanda. Está todo mundo esgotado e a gente está preocupado. A direção do Educandário classifica o movimento como única alternativa de sensibilizar a Secretaria Municipal de Educação de Cachoeira do Sul diante da gravidade da situação. A gente já vem há um tempo em contato com a Secretaria de Educação diante da nossa situação da falta de monitores, que não é deste ano letivo de 2024. Ela já vem desde 2023, né? O ano letivo iniciou, a gente foi tentando daqui e dali, todo mundo se ajudando, mas a situação se tornou inviável devido ao grande número de alunos PCDs que a gente tem na escola hoje. E, na verdade, não só por estes alunos, né, mas por toda a comunidade escolar que está perdendo na questão de aprendizado também. Então, a gente vem conversando com os pais diariamente. Semana passada, a gente teve novas reuniões com a Secretaria de Educação e, em conjunto com os pais, ficou decidido que, a partir de hoje, então, nós faríamos esse movimento, essa mobilização de paralisação, para tentarmos sermos ouvidos que a nossa situação está insustentável na escola. Por mensagem, a titular da SMED, Solange Lousada, respondeu que, em reunião com a comunidade, explicou o motivo da falta de monitores, mas que emergencialmente já foi feito remanejo de um profissional de outra escola para o turno da manhã e designada outra profissional de 20 horas para coordenar o atendimento das crianças até a conclusão da documentação de um monitor efetivo. Além disso, a secretária também mencionou a nomeação de uma monitora de 40 horas e outra de 20 horas e uma audiência com o Tribunal de Contas do Estado em busca de orientações sobre a viabilidade ou não de nomeação de outros monitores no lugar daqueles que já foram exonerados. Havia, inclusive, a expectativa, né, aqui na cidade, a promessa de que a prefeitura nomearia 15 monitores, mas, por fim, na semana passada, a prefeitura anunciou oficialmente a contratação de apenas 2 monitores, né, e justificando a questão do chamado limite prudencial, ou seja, é o quanto a prefeitura está gastando do seu orçamento diretamente com a folha de pagamento, com os salários, né, dos funcionários. E aí a prefeitura não pôde fazer essas nomeações. De todo modo, as escolas estão precisando, né, dos monitores profissionais que são fundamentais para que as aulas possam acontecer, para o cuidado, para acompanhar aí, portanto, os alunos. A gente vai seguir acompanhando, né, inclusive para saber também por parte da prefeitura o que pode ser feito, como a prefeitura pretende atender essas escolas que estão com essa super demanda, né, por monitores. Você sabia que a obesidade e o sedentarismo são fatores de risco para o câncer de mama? A gente traz agora informações sobre cuidado e prevenção dessa doença. Thelma Tomás conversou com um mastologista que afirma: o diagnóstico de câncer de mama não é uma sentença de morte. Boa tarde, Daniel. Boa tarde para quem nos acompanha em casa. Para trazer esse alerta importante sobre o cuidado com a saúde da mulher. Do meu lado está o médico Rodrigo Quevedo, ele que é mastologista e atua
no Centro Regional de Oncologia aqui do Hospital de Caridade de Cachoeira do Sul. A gente vai bater um papo aí, trazendo um pouco de informação sobre esse tema específico, né, Rodrigo? Cuidado com as mamas e principalmente falando sobre o diagnóstico de câncer de mama. Antes da gente iniciar esse papo, a gente estava conversando aqui, falando sobre a importância de se manter principalmente otimista, independentemente do tipo de diagnóstico que você vai receber, né, Rodrigo? Porque mesmo no diagnóstico de um câncer, isso não representa necessariamente uma sentença de morte, né? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Realmente, o diagnóstico de um câncer de mama, muitas pacientes acabam achando que já é a sentença de morte. E a minha tarefa principal é, quando chega uma paciente já diagnosticada, eu tentar me manter otimista, né? Mas eu me mantenho otimista não porque eu estou mascarando uma verdade da paciente. Eu estou falando a verdade, né? Quando eu estou otimista, o que eu quero dizer para ela é que com os novos tratamentos, com os diagnósticos precoces, com a melhora das cirurgias, a taxa de cura das pacientes é mais de 90%, né? Então é muito mais fácil uma paciente sobreviver a um câncer de mama do que ela morrer de um câncer de mama. E isso é o que eu tento falar sempre quando chega essa paciente com o resultado de um anátomo patológico, de uma biópsia dizendo que ela apresenta um câncer de mama. E é importante isso porque, de uma maneira geral, manter esse pensamento também é uma forma de motivar essa pessoa a estar comprometida com esse processo de tratamento e de cura também, né, doutor? Sim, nas pacientes que estão mais otimistas, que acabam entendendo desse bom prognóstico do câncer de mama, um dado pessoal, eu vejo que essas pacientes acabam levando muito melhor os tratamentos, né? Se a paciente acaba se abatendo ou ficando muito queixosa mais sobre a doença e não pensando no processo da cura, todo esse tratamento vai ser mais penoso para ela, vai ser mais difícil dela tolerar uma quimioterapia, dela ter uma boa recuperação pós-operatória, dela encarar os efeitos de uma radioterapia. Então, o que eu vejo também no meu dia a dia, as pacientes que são mais otimistas, elas levam um tratamento muito melhor. Não estou dizendo que os efeitos colaterais dos tratamentos vão ser amenizados, né? Mas vai muito do ponto de vista e como a pessoa encara, né, um diagnóstico e o processo do tratamento. Como identificar que eventualmente eu posso ter um câncer de mama? Um diagnóstico precoce, a nossa meta é conseguir diagnosticar tumores abaixo de 2 centímetros. Quando a gente tem tumores abaixo de 2 centímetros diagnosticados, a gente sabe que a taxa de cura ela aumenta, ela é maior, independentemente do tipo de câncer de mama. Então, se a gente conseguir detectar tumores menores ainda, é melhor ainda, né? Mas isso é mais difícil a gente conseguir. Mas eu vejo que cada vez que as pacientes fazem as mamografias rotineiramente e não pulando o tempo necessário, que é entre a cada ano, a gente vê que consegue detectar lesões muito precoces, né? Lesões que talvez ainda nem são câncer, mas a gente fazendo uma cirurgia, a gente retira essa lesão em que ela iria se tornar câncer e ela não se torna. Então, quando eu falo em diagnóstico precoce, eu falo das pacientes que acabam fazendo a mamografia e acabam achando alguma alteração que naquele futuro, 1 ano, 2 anos, evoluiria para um câncer, e a gente consegue interferir antes, a gente consegue agir antes nessa alteração, evitando que isso se torne um câncer de mama. Essas lesões, esses pequenos tumores de 2 centímetros podem ser tateáveis, podem ser identificados num autoexame, não, né? Não, o autoexame ele é importante para as pacientes conhecerem um aspecto da sua mama. Então, a paciente que nunca se olhou no espelho para ver o aspecto da mama, do mamilo, da pele, da mama, é importante que elas façam isso para elas reconhecerem como que é a sua mama nesse momento, para caso tenha alguma alteração, elas acabam percebendo, agora meu mamilo está para dentro, ele não era para dentro. Então, é um sinal de alerta isso. A minha pele tem uma parte que está repuxada ou está para dentro, que também não era antes, né? Ou até em palpar alguma alteração que a paciente não percebe. Mas quando a paciente palpa, quando ela encontra alguma coisa palpável, essa alteração ela já é sintomática, né? Então é melhor que a gente encontre pacientes com lesões assintomáticas, pacientes que não sintam nada, né?
E como é que a gente vai fazer para as pacientes encontrarem lesões iniciais, em que elas não sentem nada, que elas não palpam nada? Seria com os exames de imagem, principalmente a mamografia. E aqui a gente entra num ponto bem delicado, né, doutor? O indicado pela Sociedade Brasileira de Mastologia é que sejam feitas as mamografias anuais a partir dos 40 anos. Mas se vê muitas pacientes com menos de 40 anos sendo diagnosticadas com câncer de mama. A gente sabe que existe essa orientação e se preceitua esse exame anualmente com 40 anos, como eu disse, mas é difícil que mulheres com menos de 40 anos tenham o hábito, e também se sabe que a rede não permite que se faça esse exame gratuitamente com idade inferior. Como ficam essas mulheres que não têm acesso a esse exame? Que alternativa se oferece a essas mulheres? A alternativa melhor de rastreamento nessa faixa etária ainda é a paciente visitando anualmente seu médico, uma vez por ano. Porque aí o médico vai palpar a paciente, vai notar se tem alguma alteração, como eu falei, do mamilo ou da pele, e vai falar para a paciente se ela precisa fazer algum exame adicional ou não. Então, não temos muitas ferramentas, não temos muitas alternativas, mas uma visita anual ao ginecologista ou ao mastologista, isso já impede que um tumor, por exemplo, de 2 centímetros vire um tumor de 5, 6, né? Só porque a paciente deixou de ir uma vez ao ano para o seu médico, né? Então, se a paciente puder, uma vez por ano, visitar o seu médico, ele vai examinar e vai, às vezes, precisa pedir algum exame complementar, e esse exame acaba sendo, na maioria das vezes, uma ultrassonografia, mesmo a gente não tendo muitos estudos que corroborem que todo ano deveria se fazer uma ecografia mamária. Então, a melhor forma seria as visitas rotineiras ao médico. Nas pacientes que são mais jovens, também o que eu costumo fazer é, dependendo do histórico dessa paciente, da família, ou se ela já fez alguma biópsia prévia e deu algum resultado, mesmo não sendo câncer, a gente consegue estratificar se essa paciente vai ser de alto, médio ou baixo risco. E dependendo do risco dela, às vezes a gente tem que colocar na rotina um exame de rastreamento. E na maioria das vezes acaba sendo ressonância magnética, mas depende de caso para caso, é muito individual, e esse cálculo ele é feito para cada paciente. E todas essas alternativas, todos esses exames, inclusive o rastreamento, isso tudo é possível ser feito na rede pública? Não é possível. Esse é o maior desafio, então, para aqueles pacientes que não dispõem do atendimento privado, né? O que rastreamento no geral para todas as pacientes, esse exame sendo realizado para todas as mulheres abaixo dos 40 anos, isso não tem. Mas se a paciente chega no posto de saúde com alguma queixa, se ela já se queixa de algo ou o médico da rede pública examina ela e acha alguma alteração, aí sim ela consegue fazer a ecografia, né? Não é tão rapidamente que ela consegue fazer isso, mas sim ela consegue fazer. Nós falávamos inclusive sobre isso antes de começar a gravação, né? Do desafio do atendimento na saúde pública também, né? Essa discussão de que tipo de rastreamento pode ser feito, da baixa dessa faixa etária, de como isso poderia ser otimizado para mulheres com menos de 40 anos, né? Existe essa discussão já, o senhor falava? Existe, não é um desafio de toda a sociedade médica, porque a gente não gosta de ver pacientes, nenhuma paciente com câncer de mama, mas nas pacientes mais jovens acaba sendo mais difícil, né? Tu dar esse diagnóstico e tu falar desse diagnóstico mesmo a gente sendo positivo e mostrando que as chances de cura são grandes, mas nas pacientes mais jovens essa cura ela baixa um pouco, né? Abaixo dos 90%. Então a preocupação nossa como médico é descobrir uma maneira que a gente faça um rastreamento geral em todas as pacientes abaixo dos 30 anos e descubra tumores pequenos também, em que se é possível fazer menos cirurgia, menos tratamentos também. É um desafio. Fatores de risco, acho que é importante também a gente destacar. Estou em casa agora assistindo essa reportagem, assistindo essa entrevista, de que forma eu posso cuidar da minha saúde para minimizar, pelo menos, exceto as questões genéticas, né, que isso é impossível a gente evitar, mas em termos de cuidado, para evitar ou minimizar ao máximo o risco de ter ou desenvolver um câncer de mama.
O principal fator de risco que eu sempre converso com os pacientes é a obesidade. A obesidade ela aumenta até 5 vezes, 500%, o risco de se ter um câncer de mama em uma paciente que não iria desenvolver esse tumor pela parte genética. Então, a obesidade é onde a gente consegue falar para a paciente, dizer, ó, você está acima do peso, e isso se torna um fator de risco. É melhor quando a gente fala isso antes da paciente desenvolver um câncer, porque depois, quando as pacientes desenvolvem um câncer, elas acabam perguntando, doutor, por que isso aconteceu? E aí, muitas vezes eu tenho que falar para elas que o principal fator de risco é a obesidade. O bom é que a obesidade ela é reversível, né? É um fator de risco modificável. A gente consegue modificar, passar de uma paciente que é obesa para uma paciente não obesa, né? E, além disso, a gente tem um aliado importante, que nas pacientes que não são obesas e não praticam exercícios físicos, esse risco também de ter um câncer de mama, ele é um pouquinho maior. Então, as pacientes que são sedentárias, não fazem nenhum exercício, elas acabam tendo um pequeno fator de risco para o câncer de mama. Não comparado à obesidade, mas sim a gente sabe que as pacientes que fazem exercícios físicos regularmente, a taxa de câncer de mama nelas é bem menor. Então temos duas opções boas, né? Pedir para a paciente diminuir o peso, né? E é possível, isso é não fácil, não é, mas ele é possível, é modificável, e inserir na sua rotina no mínimo 3 vezes por semana qualquer tipo de exercício físico, de preferência um que tenha mais aeróbio, que a paciente acabe gastando mais calorias. E aqui a gente está falando de obesidade de uma maneira geral, sobrepeso, obesidade mórbida, todos os fatores de risco estão incluídos mesmo no sobrepeso? Mesmo no sobrepeso. Quanto mais essa paciente vai ficando de sobrepeso para obesidade 1, 2, 3, esse fator de risco ele vai aumentando também. Em qualquer faixa etária? Se sabe mais nas pacientes que são pós-menopausa, as pacientes que já pararam de menstruar. Mas o benefício do exercício físico ele acaba sendo para todas as faixas etárias. Obrigada por dispor do seu tempo e nos trazer essas informações tão valiosas aí para a saúde de todas nós, mulheres. Obrigado. Tá certo, Daniel Nunes. Então, conversei com o Rodrigo Quevedo, mastologista, que nos trouxe informações aí não só sobre o cuidado com as mamas, mas deixou um recado importante para a saúde de todas nós mulheres, o controle da obesidade. Essa foi a dica de ouro que fica para todas nós, não só no cuidado com e a prevenção ao câncer de mama, mas com a saúde de uma maneira geral. Obrigado, Thelma, pelas informações. Vamos agora aos recadinhos aqui dos nossos telespectadores. Aqui no nosso Facebook, a Denise Ristol reclamando aqui também da demora por exames. Ela disse que a filha dela teve um AVC e está aguardando já cerca de 2 anos por exames. Muito tempo, né? Maria Anita Rezende, Joacir Monteiro, obrigado a vocês pelas mensagens. Vamos para a tela. A Rosane, ano passado convidei minha tia Marlis para conhecer a Expoagro. Ela ficou encantada com tudo que viu na feira. Agradecido pelo relevante trabalho da TV Novo Tempo em prol de Cachoeira do Sul. Obrigado, Rosane, pela participação. Um abraço, obrigado por compartilhar aí a foto. Ângela Ferreira, cadê os monitores que fizeram concurso? Muitos em desvio de função, tem monitor trabalhando até no albergue municipal. Por que não estão nas escolas se fizeram concurso para isso? Questiona aqui a Ângela. E a gente recebeu mais mensagens aqui também, muitas pessoas questionando a falta de monitores e cobrando, né, que eles sejam nomeados e que as escolas tenham adequadamente o número suficiente de monitores. Muito obrigado a você que interagiu, mandou aí o seu recado, fazendo parte aqui do nosso telejornal NT Sul. O NT Sul de hoje vai ficando por aqui. Você pode, inclusive, seguir interagindo com a gente, fazendo a sua sugestão de reportagem, contando algo que acontece aí onde você está. E nós voltamos a nos encontrar em uma nova edição do telejornal NT Sul amanhã a partir de meio-dia. Outras informações em todas as nossas redes sociais, especialmente em facebook.com/TV Cachoeira. Tudo de bom para você, fique com a Novo Tempo. Tchau!